Bom dia, ouvintes da Habla FM. Que bom estar aqui mais uma sexta-feira com vocês, mais um episódio do Repensar as Infâncias, um programa que é realizado pela Brincaê e que existe para dar voz e vez para as infâncias. E aqui toda semana a gente reflete muitos jeitos de ser e viver as infâncias. A Brincaê é um movimento, uma marca manifesto pelas infâncias e que valoriza o brincar, a presença verdadeira e o tempo da infância. Nós atuamos com produtos, com serviços e vocês podem nos conhecer no site www.somosbrincaê.com.br, no nosso Instagram, @somosbrincaê, e conferir toda a nossa programação aqui do Repensar as Infâncias e das nossas demais ações pelas infâncias que acontecem por aí. E hoje, aqui para o nosso programa, aqui para o nosso Repensar as Infâncias, a gente tem uma convidada para lá de especial. Até parece clichê, né? Porque toda semana que eu tô aqui com vocês, eu falo que é uma convidada mais que especial. Mas hoje, gente, é especial mesmo. Porque pela primeira vez em Curitiba, a convite da Brincaê, a gente está recebendo a pedagoga Janu Cristino, que vem lá de São Paulo, e ela vai estar com a gente amanhã num evento que a gente está organizando em parceria com o Quintal Cabana, Quintal Escola e a Renata, do Renascer Pedagógico. Estamos organizando para amanhã o primeiro encontro de educadores da primeira infância de Curitiba, que vai ser realizado na Cabana Escola Quintal. Inclusive, as vagas já estão limitadas. E a Janu, então, veio para Curitiba, a nosso convite, para estar conversando com educadores da primeira infância sobre uma temática que nós adoramos falar juntas já há um certo tempo. Então, hoje ela vem para conversar com a gente sobre o brincar nos primeiros anos de vida, as descobertas e as interações sociais. Esse é um tema, gente, que a gente ficaria aqui conversando com vocês por umas 5 horas seguidas, mas a gente vai poupar vocês dessa nossa falação. Então, a gente trouxe aqui algumas temáticas e a gente vai adorar receber também a participação de vocês, para que essa conversa flua e para que a gente possa falar desse tema que nos é tão caro, que é pensar o brincar dos bebês desde que eles nascem, né? E que é algo que na nossa sociedade não é tão comum a gente pensar e falar. Então, a Janu vem para isso. Então, para quem ainda não conhece a Janu, ela é pedagoga, especialista em educação de crianças do nascimento aos 3 anos e também especialista em educação infantil Waldorf. Ela atua na formação continuada de professores como assessora pedagógica e professora de educação infantil e também está concluindo o seu curso de pedagogo picleriano pelo Instituto Pikler Locsi em Budapeste. Então é isso, gente. Seja muito bem-vinda, Janu! Que lindo! Que honra estar aqui, Dani. Obrigada, Brincaê, pelo convite. Dani também pelo convite, a Renata, a Cabana, por a gente estar juntas aí fazendo esse evento amanhã. Então, obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu adorei, viu? Que bom, que bom. Janu, para começar, eu vou te fazer uma pergunta que abre todos os nossos episódios aqui. É uma pergunta que não é do lugar comum e tira muitos participantes da sua zona de conforto. Uhum. E a minha pergunta para você, para que o público comece a se aproximar de quem você é, conta para nós que adulto é você, que adulta é você na relação com as infâncias. Uau, que pergunta difícil, né? Assim, quem sou eu? Que adulta que eu sou, né? Na relação com as crianças, com as infâncias, eu acho que a possibilidade de se estar com as crianças me traz muita vida, me traz muita vitalidade, me traz leveza. Eu acho que é isso, assim, de uma forma bem resumida, pega num ponto meu que eu acho que é o que eu desejo para mim enquanto adulto, trazer um pouco mais de leveza, de encantamento, de surpresa, de assombro. Acho que é isso. Ai, que lindo. E não é fácil, né, Janu, a gente se amadurecer para se sentir, assim, nesse lugar
de repente, aprender, assim, com as crianças e com os bebês, né, de entender que a vitalidade deles, né, que é tão natural, eles nascem, né, com essa vitalidade, com essa né, uma coisa o início da vida deles podem nos impactar a ponto de que a gente se torne vivos também, né. E é difícil a gente chegar a essa noção, né, a esse entendimento, assim, e tudo isso tem a ver com um percurso, né, de vida, um percurso de formação, assim. Então, como que o teu percurso, né, de vida e de formação foram construindo esse amadurecimento hoje de você entender, né, que a vitalidade, né, desse início da vida é vital para você própria, né? Como foi esse percurso? Nossa, que bonito que você trouxe isso, porque acho que ouvir de você, né, eu trouxe isso para você no início, a partir da sua pergunta, mas ouvir de você também me traz uma consciência desse meu percurso, né, do quanto, eh, esse caminho que eu fui fazendo e que eu estou ainda fazendo, me trouxe exatamente essa possibilidade de resgatar em mim o tanto de vida, que eu precisava talvez resgatar somente pelo fato de estar em contato com as crianças, então me emocionou. Eh, São tantos caminhos aí, né, Dani, eu cheguei na verdade, na pedagogia por conta de uma crise profissional que eu tinha, e aí nesse questionamento em relação à minha vida profissional, não por acaso eu nasci numa família de educadoras, e eu vi minha mãe, né, sendo professora por toda a vida e eu não queria aquilo, acho que talvez por eu estar ali em casa vendo esses trabalhos sendo levados para casa, essas avaliações, esses diários de classe sendo preenchidos, eu olhava para aquilo e falava: "Ai, eu não acho que não dou para isso não", né. Só que foi também a convite da minha própria mãe para estar na escola em que ela atuava como professora de artes, para ajudar num evento, que me deu esse assombro, assim, sabe, esse encantamento mesmo, essa coisa: "Nossa, uau, eu acho que é isso que eu quero mesmo para minha vida". E que eu quero sentir isso, essa vitalidade, essa força. Então foi quando eu decidi mesmo fazer uma transição de carreira, na época eu era hoteleira. E aí resolvi fazer a pedagogia e nunca mais parei. E aí da pedagogia eu fui para o ensino fundamental e do ensino fundamental eu migrei para a educação infantil e na educação infantil eu me identifiquei muito com os primeiros anos de vida, com os 3 primeiros anos de vida do ser humano. E numa época que a gente tinha poucas pesquisas, assim, poucos estudos disponíveis para nós, pelo menos aqui no país, né, no nosso Brasil, em relação aos 3 primeiros anos de vida. Tanto é que eu fui a primeira turma em São Paulo do Instituto Singularidades a fazer uma especialização, a uma pós-graduação em crianças do nascimento aos 3 anos de vida. Isso era algo inédito na época. Uhum, uhum. Então, a gente tinha realmente poucas referências teóricas para responder, tentar responder, pelo menos, né, algumas dúvidas ou angústias que a gente vivia nesses contextos coletivos com os bebês e com as crianças. E foi, de fato, a partir dessas vivências, dessas experiências e de uma curiosidade muito grande dentro de mim que eu sempre tive, que eu fui trilhando um caminho de estudos, né. Então eu comecei ali a questionar as adaptações dos bebês e das crianças. Sim. Por que que é tão diferente das crianças maiores, essa transição da casa para a escola, essa primeira vez na escola, essa chegada na escola? Por que que os bebês se comportam de um jeito diferente das crianças de 4, de 5 anos? Eu queria responder um pouco isso. E aí, o primeiro contato meu ali com um teórico que foi muito importante para minha formação foi o Donald Winnicott,
Então, já cheguei no pediatra, nesse psicanalista, então ele já bagunçou um pouco ali o meu pensar, o meu jeito de olhar para essa etapa da vida do ser humano. E de lá eu fui trilhando esse caminho, né? E a abordagem Pickler foi algo que também foi chegando aos poucos. Nessa época, como eu disse para você, era uma época que eh, não tinha tanto referencial teórico e todas as vezes que eu ia estudar sobre os 3 primeiros anos de vida, a abordagem aparecia. Uhum, uhum. E aí, lá em 2010, eu participei de um seminário no ABC de São Paulo e tinham 2 grandes profissionais, estudiosas da abordagem Pickler, e aí eu assisti a palestra delas, que eram a Mita Schockler e a Inês Santos, se eu não me engano. E aí eu olhei o vídeo que elas passaram, os bebês brincando por eles mesmos no chão, e eu falei: "Nossa, que coisa estranha. Cadê o adulto? Aham. Por que esses bebês estão sozinhos? Como assim eles estão brincando sozinhos? Não tem um adulto mostrando para eles como O que se que tem que brinca? O que fazer? Aham, aham. Exatamente. Então eu teve uma espécie de choque mesmo, um Uhum. julgamento, e dei um tempo, eu falei: "Não, isso daqui talvez não seja para mim, acho que eu tô pensando ainda muito diferente do que ela tá propondo". Só que por conta da escassez de estudos, todas as vezes que realmente eu ia atrás, a abordagem voltava. E aí Uhum. eu falei: "Vamos dar uma chance para a abordagem Pickler". Vamos entender, né, o que é esse adulto Exato. não tão presente, né, naquele momento, enquanto os bebês, né, estão se desenvolvendo e brincando. Mas é interessante, né, Janu, porque vem desse lugar da curiosidade, de um estranhamento, né, Uhum. e da curiosidade, né, de poder buscar as tuas próprias respostas. Porque eu acho que hoje a gente vive, né, um movimento, assim, de estar muito ofuscado do nosso olhar, assim, tá muito ofuscado pela diversidade de informações e de estudos e de modas e de coisas, né, que vão nos chegando na área da educação e que às vezes tiram da gente a possibilidade da gente levantar nossas próprias perguntas com o percurso que a gente quer desenvolver na educação, né? Uhum. Então a gente tá sempre respondendo a pergunta dos outros, né? Ah, é um pesquisador que desenvolveu tal pesquisa e a pergunta dele foi isso, então deu certo, eu vou fazer como ele. Uhum. Né? Então, a Uhum. educação tem, eu acho que a gente tem vivido esse movimento, né, de ser ofuscado por bombardeios, assim, né, de modismos, muitas vezes. E aí, você traz esse lugar, assim, dessa adulta na relação com os bebês e com as crianças, que é de quem vai buscar as respostas das próprias perguntas frente ao estranhamento que você vai vivendo na tua vida, né? Seja como professora, como formadora, né? E eu acho que aí nasce aquilo que eu admiro no teu trabalho, que é a tua sensibilidade, a tua possibilidade de levantar questionamentos, assim, e perguntas mesmo sobre o que os bebês fazem enquanto brincam, né? Ou o que os bebês vivem nos seus primeiros anos de vida, quando tem esse grande desafio que é sair desse lugar de estar com a família e entrar num universo, né, de contexto coletivo com outras crianças. E os adultos que estão lá, né, recebendo essas crianças, muitas vezes têm já ideias pré-concebidas do que é necessário ser feito, né, com essas crianças para que elas se desenvolvam dentro do que a gente imagina que é o ideal para essas crianças, né? E aí a gente perde de vista aquilo que é a natureza das crianças, né? A linguagem do seu brincar, né? Uhum. Então, a gente passa a não olhar para o que elas fazem, né? Mas a gente idealiza aquilo que elas precisam fazer e nós, adultos, queremos que elas façam a qualquer custo, né? E aí, a gente, né, perde essa ideia de olhar para esse brincar e entender esse brincar como uma linguagem, né, dos bebês. E aí é o que eu quero te perguntar, Jano. Quando a gente diz que brincar é a linguagem, né, dos bebês e das crianças bem pequenas, o que isso significa na prática, né, no dia a dia dos bebês e das crianças pequenas, né? Assim, brincar é linguagem, mas como assim brincar é a linguagem dos bebês? Como que é essa natureza, né, desse brincar? Porque aqui em vários programas a gente já falou do brincar como sendo
algo da natureza humana, né? Os adultos com acessar internamente o seu lugar de uma criança que brincou, né? Mas eu quero, né, aproveitar da tua expertise para a gente acessar outros lugares, assim, de entender esse brincar que nasce, né, dos bebês e como que a gente consegue enxergar isso, né, na prática, ali na ação, no dia a dia com os bebês. Quando a gente fala do brincar, né, Dani, a gente, enquanto sociedade, eu acho que tem uma ideia bastante forte. Nós, adultos, temos uma ideia de que quando a gente lembra do nosso brincar, a gente lembra de um brincar muito estruturado. A gente lembra de brincadeiras que nós fazíamos quando nós éramos crianças um pouco maiores. Então, a gente lembra de pular corda, a gente consegue se lembrar de uma amarelinha, a gente consegue se lembrar de brincar de esconder. Esses dias eu estava na escola e aí tinha uma turma de crianças de 4 a 5 anos brincando de se esconder. E aí eu vi uma criança se escondendo assim num cantinho. E aí eu falei, cheguei assim bem pertinho, né? Eu falei assim: "Você tá se escondendo?" Aí ela falou: "Eu tô". E aí quando eu fui conversar com ela, né, perguntar isso para ela, me veio essa sensação de brincar de esconder, né? Daquela friozinho na barriga de não ser pega, Uhum. sabe? De quase nem De respirar, quase né? nem precisar Aham. respirar, exato. Então, quando a gente se lembra muito desse nosso brincar, a gente resgata muito mais esse brincar mais complexificado, mais lá para frente, né? No final da primeira infância, o início da segunda fase da infância. Então, quando a gente fala de brincar dos primeiros anos, do nascimento aos 3 anos de vida, a gente se questiona mesmo, né? Fala, mas o que que será que esses bebês estão fazendo? Isso daí é brincar de fato? Porque não é um esconde-esconde que a gente vai ver ali, né? Uhum, uhum. Não é um pega-pega, não é uma amarelinha. Mas aquilo que eles fazem durante esses primeiros anos de vida é extremamente vital e essencial para eles, de fato, chegarem lá na frente, por exemplo, né? Uhum. Uma das razões para eles chegarem lá na frente a realmente conseguirem brincar de amarelinha, de pega-pega, de esconde-esconde, de um faz de conta, de transformar um objeto, um toquinho de madeira numa bailarina ou numa colher. Então, quando a gente fala de brincar como linguagem, a gente está falando de um brincar, aliás, a gente está falando de um modo de vida. Uhum. A gente está falando de algo que é vital para o ser humano. Então, a gente estreia no mundo brincante, Uhum. né? Nós, seres humanos, nascemos brincantes. Então, os bebês também brincam, né? As crianças aí, essas pequenininhas do nascimento aos 3 anos de vida, elas também estão se estreando no mundo por uma linguagem que é do corpo, né? Que é do movimento, que é do pegar o objeto para saber o que é esse objeto, para pular com o corpo para saber quem ela é nesse corpo. Então, quando a gente fala de brincar como linguagem, a gente está falando do modo de vida, de como essas crianças chegam ao mundo, de como elas se comunicam, de como elas interagem, de como elas se apropriam delas mesmas, de como elas se apropriam do mundo, de como elas conquistam, né, habilidades, de como elas vão adquirindo, na verdade, essas habilidades, né? Uhum. Esse corpo delas. Então, é como elas respiram. Uhum. Então, a brincadeira, ela é tão vital quanto o respirar. Ela é tão vital quanto o sono. Ela é tão vital quanto a alimentação. Então, ela está na mesma importância de que todos esses elementos aqui que eu trouxe para você como exemplos. É isso, né? Só que para a gente é muito mais difícil a gente entender o brincar nesses 3 primeiros anos de vida. E eu também fico pensando nos adultos, né, que convivem com esses bebês,
né, sejam familiares, né, e os educadores, porque para que a gente tenha essa compreensão dessa necessidade do quão vital, né, é esse brincar, a gente tem que mudar o modo como a gente observa esse corpo que está brincando, Uhum. né? Porque assim, a gente tem hoje na nossa sociedade vários dispositivos que controlam o corpo dos bebês, né, e das crianças bem pequenas. Desde um bebê conforto, essas cadeirinhas que vão, né, deixando a criança quase que imóvel e balançando, né, para o bebê se acalmar, as próprias cadeiras de alimentação. Então, são todos dispositivos, né, que a modernidade, né, foi desenvolvendo e que, de certa maneira, vão contendo os corpos desses bebês. E aí você me diz assim, o brincar, né, toda essa vitalidade surge desse corpo em movimento, desse corpo querendo descobrir, precisando descobrir e inaugurando suas primeiras vezes nesse mundo, né? E aí, como que a gente vai lidando, né? Como é que os adultos vão lidando com a observação do corpo desse bebê que precisa desse movimento, que esse brincar, essa vitalidade é o movimento, e tantas coisas que a gente, né, vai encontrando para facilitar a nossa vida enquanto adultos, né? Porque é isso, ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum educador opta a usar, né, os dispositivos no seu dia a dia porque tá a fim de prejudicar o seu bebê, né? Uhum. Pelo contrário, né? É para se encontrar, né, naquele movimento de viver com o bebê. Mas, e ao mesmo tempo, muitas dessas coisas talvez vão contra essa natureza desse movimento, né, desse bebê. Então, o que é que no nosso olhar adulto a gente precisa modificar para entender a necessidade desse bebê, né, nesse seu corpo, né? Como que a gente pode confiar de que esse bebê, a partir, por exemplo, dos, sei lá, 3, 4 meses de vida, ele pode ficar à vontade no chão, né, para se movimentar livremente, ele pode conseguir ficar na sua própria companhia gradativamente, sem ter que ser entretido por um adulto que quer ensinar o bebê a brincar, né? Como é que a gente vê a natureza do brincar no bebê? Que movimentos são esses? É bem complexa, né, essa pergunta aí, daria realmente, olha, mas é uma conversa aí de umas 3 horas, 4 horas para a gente falar sobre isso. Porque eu acho que a gente precisa pensar em 2 elementos fundamentais. A gente faz parte de uma sociedade que é consumista, então a sociedade ela vai mostrar cada vez mais que para, de fato, a gente ganhar o atestado de boa parentalidade, a gente precisa se apropriar de todos esses recursos para que os nossos filhos ou as nossas filhas ou as nossas crianças se desenvolvam de uma maneira adequada. E isso está muito atrelado ao consumismo mesmo, ao excesso de consumo. Não é à toa que a gente vai, por exemplo, em um shopping e a gente entra em uma loja de brinquedos ou uma loja voltada para as infâncias e tem uma série de elementos que mostram exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Olha, para desenvolver tais e tais aspectos no seu bebê, você precisa comprar esse aparelho. Para desenvolver outros aspectos, você precisa comprar esse outro aparelhinho aqui. Então, tem de fato, a sociedade vai mostrar pra Uhum. gente o tempo todo, Que a né? gente precisa de algo, né? Uhum. Exatamente, que a gente precisa de algo externo para essa criança se desenvolver. Existe esse elemento que a gente precisa levar em consideração, que tem algo muito forte, apelativo, inclusive, falando isso o tempo todo pra gente, enquanto sociedade. E existe um outro elemento que é: os bebês nascem dependentes, né, dos nossos cuidados, da nossa atenção, das nossas intervenções. Mas existe no bebê uma capacidade de desenvolvimento, uma capacidade de aquisição de competências, de habilidades. E que essa capacidade, ela é tão presente quanto a dependência. Só que nós somos levados a acreditar que a dependência é muito mais predominante. Então, por nós termos enraizada em nós, né, a ideia de uma dependência completa, a gente de fato acha que um bebê não tem a possibilidade
de brincar por ele mesmo, que é necessário um adulto sentar com esse bebê e mostrar de fato para esse bebê como se faz para brincar, né? Então coloca esse bebê sentado para ele aprender a se sentar, ou coloca esse bebê, olha aí a galera do Tummy Time. Adoro as polêmicas. Coloca esse bebê de bruços, né, para aí fortalecer a musculatura, por exemplo, da cervical, a musculatura dorsal, sendo que ele de barriga para cima também vai fortalecer essa cervical e toda essa musculatura, e ele vai também se sentir seguro dentro de um equilíbrio diante da força da gravidade, e ele vai conquistando esse corpo, e ele vai se desenvolvendo, e ele vai conquistando as etapas motoras tão esperadas por nós enquanto famílias, enquanto adultos, seja dentro de um contexto coletivo, seja dentro de um ambiente familiar. Então, a gente olha muito mais para a dependência do bebê do que para essas capacidades, para essas competências, para essa potência de vida, para esse impulso mesmo de querer estar aqui, de querer se conhecer. Então a gente acha que para um bebê se desenvolver, ele precisa de tudo isso daqui. Uhum. Só que a gente esquece do essencial, muitas vezes. A gente esquece que essa relação que a gente vai estabelecendo com o nosso filho ou com a nossa filha, desde a barriga, é uma relação propulsora do próprio desenvolvimento dos nossos filhos. Ela é o alimento emocional que esse bebê precisa para se organizar psiquicamente, para querer conhecer o corpo, para querer se desenvolver. E além disso, ele precisa de espaço, muito mais espaço para movimentar o corpo do que tudo isso que a sociedade vai colocar para gente, de um andador, de um carrinho, de uma cadeirinha de atividades, né, de fazer o tummy time, por exemplo, né, de colocar esse bebê sentado para aprender a se sentar, de colocar esse bebê em 4 apoios para aprender a engatinhar, né, e balançar um brinquedo na frente para ele se sentir estimulado e a ir atrás. Então, a gente está deixando de lado essa potência do ser humano mesmo, né? Essa vitalidade, essa força vital, essa vontade de se desenvolver, porque todos nós temos essa vontade dentro da gente. Só que muitas vezes a gente é levado a acreditar que essa vontade ela só é alimentada a partir de algo externo, né? E é essencial que a gente saiba que desde que a gente nasce, essa vontade está ali viva, né? Janu, a gente já está recebendo aqui várias participações de quem está nos ouvindo. Eu vou começar a trazer algumas das perguntas aqui para a nossa conversa. A Marina, de São Paulo, ela tá dizendo assim: minha bebê de 8 meses prefere brincar com panelas e colheres do que com os brinquedos que compramos. Como que eu posso aproveitar melhor esses momentos? Olha aí, já dando sinais, né, de que a gente não precisa disso tudo, né, que a gente, né, acaba encontrando aí nas grandes lojas de brinquedos, né, para oferecer o melhor para que o meu filho possa se desenvolver a partir daquele, né, daquele material, daquele brinquedo. Então, a Marina tá trazendo aqui a simplicidade, né, dos objetos e dos materiais que vão, acho que, conquistando, né, o interesse, instigam, né, os bebês. E se ele chegou até aí é porque, né, algo foi oferecido para ele, né? Então, tem cuidadores ao redor dele que também estão oferecendo um espaço em que ele possa encontrar, né, mecanismos de conhecer, né, a própria casa, né, outros materiais que não os brinquedos de plástico, que muitas vezes são que estão ali no tapete dele. E então a Marina tá perguntando como aproveitar melhor esses momentos, né? Como que é esse bebê primeiro, né, de 8 meses, né? O que esse bebê de 8 meses já tá fazendo, já tá interessado? Porque eu acho que é importante a gente situar, né, no desenvolvimento infantil, assim, o que uma criança, um bebê dessa idade
já está conseguindo, a partir de ser respeitado no seu desenvolvimento, o que ele já consegue fazer e por que ele tem interesse por esses objetos aí que não são os brinquedos convencionais? Ah, que legal. Daqui para frente ele vai se interessar cada vez mais, né? Os bebês de 8 meses, eles estão começando a colocar coisas dentro de objetos, outros objetos, né? Então, quanto mais a gente, por exemplo, oferecer potes, não precisa colocar muitos potes, mas a gente oferecer esses potes, possibilitar mesmo que esse bebê continue tendo acesso a esses potinhos da cozinha. E às vezes ele coloca a mãozinha dentro e tira, né? Ou então pega talvez um outro objeto que está ali mais próximo e vê se cabe dentro desse outro pote. Então ele está exatamente nesse momento de colocar coisas dentro e tirar, de colocar coisas dentro e tirar. E ele vai repetindo essa ação. Então, se eu tenho esse olhar para esse desenvolvimento, né, do que esse bebê em geral, nessa etapa do desenvolvimento, está brincando, como ele está brincando, eu vou alimentando essa brincadeira. Então, se eu estou vendo que ele está interessado nos potes, por que não colocar outros potes também? De diferentes formatos, talvez, ou então de diferentes texturas. Tem mais pote plástico? Então, mas eu vou colocar agora uma tigela de inox. Será que ele vai se interessar? Vou pegar uma tigelinha de inox mesmo da minha casa e vou colocar. Eu posso também oferecer um outro copo, pode ser um outro copo de plástico, ou uma bolinha de crochê. Será que será que ele vai fazer se eu colocar próximo desse potinho essa bolinha de crochê, né? Não precisa ser uma bola muito grande, pode ser uma bola pequenininha. E aí a gente vai ali observando, né? Vendo como que ele está se comportando, o que ele está se interessando. Esse interesse pelos objetos do uso cotidiano é muito bacana porque os bebês também nos observam, né? Eles estão olhando para a gente, eles estão vendo quais são os objetos que a gente faz uso, né? E como a gente faz uso também desses objetos. E um caminho que o ser humano encontra para fazer parte de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, é dominando os elementos que fazem parte dessa cultura, dominando o uso desses elementos que fazem parte desses hábitos, que fazem parte dessa sociedade. Então, os bebês, é como se eles realmente olhassem para o copo e falassem: o que é esse copo? Para que serve esse copo? O que eu consigo fazer com esse copo? Será que se eu virar, o que vai acontecer com ele, né? Como que eu experimento o meu corpo também diante dessa ação? O que eu aprendo comigo mesmo quando eu viro o copo, quando eu empurro o copo, quando eu giro o copo, quando eu pego o copo, coloco o copo na boca, que temperatura que ele tem, que textura que ele tem. Então, essas são as perguntas Uhum. que esse bebê está fazendo quando ele está brincando com esses objetos, né? E ele vai querer cada vez mais dominar esses objetos, porque um desejo dele é o quê? De fazer parte. Dessa cultura. Exatamente. Que perspectiva bonita, né? Interessante da gente pensar que a gente, adulto, não tem o controle e o domínio total sobre a inserção desse bebê e dessa criança, né? Na cultura, né? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de, né, onipotência, assim. Eu sou a única responsável pela entrada, né, desse bebê nos costumes, né? Então eu tenho que dirigir, né, todo o tempo. Eu já tenho que construir essa rotina desde sempre para que ele entre, né? Vá entendendo como que isso funciona. E aí a gente perde de vista, né, essa potência e essa necessidade humana de qualquer ser humano buscar essa sobrevivência, né? Se adaptando a essa cultura, experimentando os aparatos que estão ao seu redor. E aí eu acho que você trouxe aí um princípio que faz parte do movimento, né? Do brincar das crianças nos primeiros anos de vida, que é o princípio da imitação, né? Então, os bebês e as crianças pequenas, como você falou, estão observando tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, não é porque eles são teimosos ou estão querendo
nos provocar, né, usando os recursos, os utensílios que estão na casa e que não servem para brincar, servem para cozinhar, né? Eles não estão nos provocando nesse sentido, né? Eles só estão querendo se inserir nessa cultura, principalmente a partir daquilo que eles imitam daquilo que nós fazemos, né? Uhum. E às vezes a gente esquece disso, né? Querendo sempre seguir passos e procedimentos da criação dos nossos filhos, né? Da educação dos nossos filhos, a gente fica muito mais preocupado, né? Naquilo que a gente vai falar e eles fazerem de acordo com aquilo que a gente imagina, do que a gente pensa, do que o que eles vão captando a partir da própria observação que eles fazem de como a gente se comporta, de como a gente vive, né, o dia a dia, né? Então, eles é um princípio sei lá, né, da espécie humana, essa imitação. E como que isso também aparece no brincar das crianças pequenas, né? De que maneira que eles vão imitando, claro, a partir de dominar esses recursos que estão ao redor, né? Então, a minha mãe tá usando a colher de pau, né? Como a bebê da Marina tá usando, né? Então, eu tenho um interesse também de me aproximar desse objeto. Em algum momento eu vou fazer um movimento de mexer a panelinha, né, com a panela que eu tô no chão. Então, como que esse princípio da imitação, ele vai aparecendo no cotidiano e nós adultos, né, podemos entender isso como a vida das crianças pequenas? A imitação é uma grande forma, é um grande caminho de aprendizagem da criança durante a primeira infância. Se não a principal, né? Então, ela vai, de fato, fazendo gestos e se apropriando do corpo também por meio da imitação. Então, quando a gente fala de imitação, a gente não está falando de uma reprodução pura e simples, porque todas as vezes que a criança imita, ela coloca algo dela. Então, ela, como isso é muito um conceito muito que eu trago da antroposofia, que é a ciência que fundamenta a pedagogia Waldorf, né? Então, quando o ser humano chega ao mundo, ele chega como um grande organismo sensório, vai captando. O que que isso significa? Que ele capta o mundo pelos órgãos dos sentidos. Então, é como se essa criança fosse um polvo, né? A gente gosta de usar muito essa imagem do polvo, porque o polvo é cheio de tentáculos. Então, imaginem que aí os tentáculos são os sentidos do ser humano. E aí, ele não é somente uma esponja que recebe, mas o polvo, ele também faz o quê? Ele traz com os tentáculos algo do mundo para dentro, né? Então, quando a criança chega, ela tá de fato com esses tentáculos completamente ativos e ela vai percebendo o mundo pelo movimento. E quanto mais movimento ela fizer, mais percepções ela tem desse mundo e ela escolhe o que ela vai perceber, né? Então, isso é tão verdade que dentro de uma família, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, Dani? Dentro de uma família, independente do número de irmãos ou irmãs que a gente tenha, se a gente perguntar para cada um deles qual que é a memória sensorial da infância, cada um vai falar uma coisa, né? Porque existe uma subjetividade, existe uma individualidade. Então, existe uma escolha. Então, essa criança polvo, digamos assim, ela absorve, mas ela escolhe também o que ela está absorvendo. Ela faz uma escolha. Não é tão consciente quanto a escolha do adulto, mas é uma escolha. E aí ela traz essa escolha para dentro dela e ela vai ali, digamos assim, trabalhando internamente essas percepções sensoriais até o momento que ela é capaz, a partir de uma maturação neurológica, fisiológica, emocional, de colocar algo dela no mundo. E ela coloca algo dela no mundo. Quando ela coloca algo dela no mundo, ela imita, mas ela também põe essa individualidade para fora. Ela também expressa quem ela é. Então, por mais que a gente fale que tem uma imitação, que é a forma que a criança vai aprendendo, por tudo aquilo que ela vai observando, ela também vai
colocando o próprio gesto, né. Então, a Dani vai fazer um gesto muito diferente do que a Janu vai fazer, do que a Renata vai fazer e assim por diante. Então existe essa individualidade muito marcada. E por ser a imitação uma grande forma de aprendizagem da primeira infância, é por isso que a gente fala que aquilo que nós fazemos tem muito mais repercussão, desculpa, no desenvolvimento da criança e nas aprendizagens da criança do que aquilo que a gente fala, né. Então a criança ela tá querendo ser essa pessoa dentro dessa sociedade, dentro desse mundo. Então como que ela vai aprendendo isso também? Observando esses adultos, né. O que que esse adulto faz? Como que ele usa o banheiro? Como que ele usa esse copo? Né, como que ele se porta? Tem crianças que imitam o andar do pai, da Uhum, mãe, uhum. né. Ou então o jeitinho de colocar a bolsa, na hora que a brincadeira, do faz de conta aparece, a gente vê isso muito presente. A criança colocando a bolsa igualzinho a mãe ou o pai fazem, o gesto de caminhar, o gesto do cuidado. Eu tô com uma criança que acabou de ter a irmã nascendo, e o brincar dela tá completamente voltado para isso na escola, Uhum, uhum. né. Então a irmãzinha nasceu e ela tá querendo cuidar de todas as bonecas e de todas as outras crianças que estão da turma. Então quer oferecer a comida na boca, quer colocar para dormir, quer colocar uma cobertinha, né, junta as bonecas e coloca dentro de bercinhos e começa a cantar. Então ela tá vivendo aquilo, né, dentro da casa e como na escola ela tem a oportunidade desses tempos, desses espaços, né, de brincar de forma espontânea, ela está colocando algo dela também no mundo, né. Então, a gente educa, né, eu acho que é tão legal a gente pensar nisso, porque aí a gente começa também a tomar consciência dos nossos gestos, das nossas posturas. A gente educa muito mais mesmo pelo gesto, né, Uhum. pelo exemplo. Aquilo que nós somos do que aquilo que a gente, dá de sermão ou dá de bronca, ou: "Ai, não, porque tem que fazer assim, você fez alguma coisa errada, você está fazendo de um jeito errado". É claro que a gente precisa muitas vezes pontuar, mas não dá para a gente esperar algo muito diferente da criança, se eu não faço aquele determinado comportamento que eu estou esperando, né. Então, eu primeiro faço em mim aquilo que eu desejo que a criança faça. Perfeito. Tem muitas perguntas aqui, Janu, falando de uma, não sei se é de uma dificuldade, de situações de sentirem dificuldade de brincar com as crianças, né? De, eu não sei o que brincar, minha criança tem tantos anos e não sei como, né, como ajudar nesse brincar, ou eu chego muito cansada em casa, não consigo dar esse tempo de brincar junto com essa criança. Então, tenho entendido aqui que parece que essa responsabilidade, assim, que os adultos estão tendo, talvez, né, que na sociedade a gente tem falado muito mais, né, da importância do brincar, né, o que é de que forma esse brincar, né, ele potencializa as relações. E eu não sei o quanto os adultos estão entendendo que esse brincar, ele precisa estar acontecendo o tempo todo numa interação instantânea, né. Então, para valer o brincar, eu tenho que estar brincando junto com o meu filho, para estar entendendo o que ele está brincando, né, e vendo, né, que etapas o que ele está se interessando, enfim. Mas eu não tenho essa disponibilidade, eu me sinto culpada por não conseguir estar brincando ou por não cuidar, né, do bebê e estar brincando com os materiais necessários ou dispondo dos materiais necessários. Então, eh eu tô entendendo aqui, né, que os adultos às vezes se sentem também perdidos, né, sabem da importância do brincar, mas que lugar é esse, né, do adulto que aposta e apoia esse brincar, né? E acho que agora já tô direcionando um pouco mais a minha pergunta, né, porque é diferente, né, a gente se colocar em estado de brincar junto e apostar na potência desse brincar espontâneo que surge da criança, né? E
você estava falando no começo, né, que a gente tem essa tendência de perceber o bebê e a criança pequena muito mais dependente da gente do que potente de fazer as suas próprias descobertas a partir daquilo que tem vontade e deseja brincar. E aí, como que fica, né? Já que a gente acha que ele tá dependendo de mim para brincar e eu não consigo brincar, será que meu filho de verdade está se desenvolvendo? Então, se ele nem tá brincando tanto assim? Ou como que o adulto que tá um pouco mais atento e cuidadoso com o movimento de brincar do seu filho pode passar a acreditar que o brincar sozinho, o brincar por si próprio também é importante, descolando dessa relação de dependência, muitas vezes, né, que as crianças têm de quererem brincar o tempo todo junto com o adulto. Então, como que essas interações, né, entre os adultos e as crianças acontecem de diferentes formas nesse brincar e de que maneira a gente pode também tirando essa grande culpa e essa grande responsabilidade de que tem que fazer desse jeito que estão dizendo por aí que tem que ser feito, né? Para que a criança se desenvolva bem a partir do brincar. Acho que a primeira coisa, Dani, sendo bem sincera, não tem que nada, gente, pelo amor de Deus, assim. Eu acho que isso já, sabe, as minhas filhas, eu tive a sorte, digamos assim, delas terem nascido num momento que as redes sociais, elas não estavam à tona do jeito que estão, né? Então, me tornei mãe há 17 anos, então não tinha mesmo esse turbilhão de informações que tem atualmente. Eu entendo, inclusive, essa pressão que a gente tem como mãe, especialmente como mãe, né? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não tem que nada. Eu acho que quanto mais a gente fica bitolado, digamos assim, né? Mais em relação a uma determinada linha de pensamento, a uma determinada ideia, a um determinado modo de ser e estar com os nossos filhos, mais a gente tira a espontaneidade do ambiente familiar. E a relação familiar, ela é espontânea, né? Então, eu acredito assim que é claro que é importante, se você deseja, se você gosta, se você se interessa pelo desenvolvimento do ser humano, se você gosta de estudar sobre parentalidade, tudo certo, né? Mas eu acho que a gente não precisa transpor toda essa teoria como um peso ou uma responsabilidade da perfeição dentro das relações com as crianças. E não é sobre isso, até porque o ser humano ele não é perfeito, né? Então, nós somos passíveis de erros. Então, primeira coisa, eu acho que é isso, sabe? Não tem que fazer nada disso. Eu acho que a gente precisa se ver nessas relações, né? Eu acho que a gente precisa identificar o que a gente sente mais prazer quando nós estamos com os nossos filhos. Eu, por exemplo, durante a primeira infância das meninas, fui uma mãe que gostava muito de fazer o ritual de sono, nem tanto de brincar com Uhum, elas. uhum. Então, eu não sentia tanto prazer, tanta alegria em ficar brincando com elas. E elas foram, aos poucos, percebendo também isso. Tanto é que quando eu chegava lá no quartinho delas e elas estavam brincando, elas me olhavam assim, tipo, o que Que você tá estranho. que você tá fazendo aqui, né? O que você Uhum. tá querendo ver? E a minha mais velha, a Lorena, ela perguntava: "Mãe, o que você tá fazendo, né?" Aí, às vezes, eu falava: "Eu tô querendo ver vocês brincarem". E ela respondia nem não, né, assim, ou seja, na minha tradução, na minha interpretação, ela estava falando: "Isto aqui é nosso, mãe, não é seu, né, e a gente Uhum. precisa desse momento". E eu deixava, né, e eu permitia isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas famílias procuram exatamente respostas para isso. "Ah, mas eu trabalho o dia todo, e aí eu não consigo brincar com o meu filho ou a minha filha, e é o único momento que eu tenho é o período da noite, e ele quer brincar". Eu acho que muito mais do que o brincar com, eles querem a nossa atenção, né, eles querem a nossa presença. Então, muitas famílias desconsideram que quando a gente, por exemplo, prepara junto
esse momento de jantar, prepara a mesa, come junto, leva para o banho, conta uma história, faz o ritual do sono, é estar presente, é estar junto do filho ou da filha. E isso alimenta essa relação, né? É a gente re- responder ou satisfazer essa necessidade afetiva que ele está demandando naquele momento. Nem sempre é só com o brincar, né? Então, eu acho que em relação a brincar especificamente, é claro que está tudo certo também quando os nossos filhos nos procuram para participar de uma brincadeira. Não tem ações erradas nisso, Uhum, né? uhum. Só que é importante que a gente também pense que é im- a criança precisa ter essa iniciativa, né? A criança, ela precisa ter um momento dela com ela mesma, que isso é saudável, não somente para nós dois, né? Mãe e filha, por exemplo, mas também é saudável para essa criança, né? Porque é algo que é dela, a brincadeira é dela. Então, eu gosto sempre de pensar, a Dani me conhece há muitos anos e ela sabe muito bem disso. Mas eu tô falando aqui com o público da Daniele, do Brincaê. Então, se a gente não tivesse, enquanto sociedade, evoluído dessa forma que a gente evoluiu, apartando as crianças dos espaços públicos, tirando delas o direito de estar em praças cuidadas, em parquinhos públicos cuidados e preservados, se a gente não tivesse tirado as crianças desses lugares e não tivesse colocado as crianças vou mudar minha forma de pensar, de falar. Se a gente não tivesse institucionalizado tão precocemente as crianças, né? Porque o que a gente vê atualmente acontecendo? Especialmente dentro de grandes centros urbanos, que é o caso, por exemplo, de São Paulo. A criança mora num apartamento, ela tá em casa, sai desse apartamento, vai para a escola, fica o dia inteiro na escola, volta para casa, dorme. Amanhã seguinte ela Uhum. acorda e segue essa rotina. Então ela tá de fato apartada daquilo que é vital para ela, de uma necessidade vital, que é tempos e espaços para brincar, Uhum. para se movimentar. Então, se a gente não tivesse intervido tanto, né, interferido de fato tanto nessa linguagem da infância, a gente nem estaria conversando sobre isso aqui, né? A gente nem estaria respondendo a essas perguntas. Essas perguntas talvez nem apareceriam. Porque se a gente olha, por exemplo, se eu olho para a minha própria infância e eu me lembro da minha própria infância, eu percebo que eu brincava com os meus primos, com as minhas irmãs, sem intervenção nenhuma de adulto. Uhum. Os adultos estavam lá. Eu sabia que os adultos estavam lá na cozinha, que os adultos estavam na sala, que eles estavam conversando, que eles estavam interagindo entre eles, que eles estavam de olho e se eu precisasse, eu recorria a eles. Mas eles não estavam lá comigo o tempo todo. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Agora é a hora dessa brincadeira. Agora é a hora de uma outra brincadeira. Não, a gente decidia. Isso que é o brincar, né? É sobre essa linguagem que a gente está falando. Então, se a gente de fato não tivesse interferido tanto, essa conversa Não não estaria. estaria acontecendo, né? Sim. Então, acho que é importante dentro do ambiente familiar ou da sociedade como um todo, a gente olhar para isso e falar assim, mas espera aí, né? Cadê a criança dentro dessa sociedade? Cadê a criança dentro dessa cidade? Desse estado, desse lugar, né? A criança também tem o direito de viver aqui em espaços públicos? Por que a gente não preserva esses espaços? Por que a gente não preserva esses tempos? Por que a gente coloca em escolas que escolarizam precocemente? Porque a gente está pensando lá no vestibular e aí a gente oferece um tipo de educação para os nossos filhos ou as nossas filhas que não são coerentes com essa etapa do desenvolvimento e que prejudica e que é violento. Né? Então, é cada vez mais necessário e importante que a gente olhe para o brincar de fato como uma linguagem, como uma necessidade vital
e que a gente pense e fala assim, não, mas espera aí, deixa eu ver o que está nascendo aqui, né, do meu Uhum. filho ou da minha filha. Talvez se eu colocar um cantinho aqui em casa e permitir que ele brinque com alguns potes, Uhum, né, com uhum. algumas bolinhas, com algumas bonecas ou bonecos, alguns carrinhos, tá tudo certo, não precisa de tanta coisa, né? Mas o que está nascendo dele, né? A riqueza do brincar está exatamente nisso, né? Nessa possibilidade da criança se acessar, né? Sim, e eu acho que para isso a gente tem que estar interessado na criança que está à nossa frente, né, em primeiro lugar, porque às vezes a gente olha para tudo que está ao redor, para todas as outras crianças e, né, para os ideais, né, sociais e acaba esquecendo de entender, né, de se interessar por essa criança que está próxima da gente, assim, né, e até querendo pular algumas etapas, né, pensando que tem que passar lá no vestibular, lá para frente, né, então tem que desde já começar a aprender algumas coisas mais cedo, então já vou introduzir, já tem que começar a reconhecer todas as letras, tem que nomear todas as cores, né, porque isso vem de dentro da gente, né, tá arraigado na gente uma educação tradicional, né, que promoveu esse tipo de movimento, né, para que a gente se desenvolvesse, né, tinha esse entendimento de que o desenvolvimento partiria somente se um outro mais experiente me direcionasse, né, o que eu preciso fazer e escolhesse aquilo que eu Uhum. preciso, né, aprender. E aí eu acho que diante disso, né, e das comparações muitas vezes, né, entre as crianças que já estão fazendo tal coisa, essa criança que ainda não faz, a gente perde de vista aquilo que é mais importante, né, que é a gente estreitar o vínculo, né, com essa criança e como você falou, aproveitar a riqueza do cotidiano, né, dessa vida em família, mas também o cotidiano da escola, né, porque daí vamos pensar nesse lugar das escolas, do quanto que escolas que preconizam uma escolarização, né, precoce, ou seja, né, que trazem a ideia da escola para para a educação infantil, para a educação das infâncias, né, porque a educação das infâncias não é um lugar, né, de escolarizar as crianças, né, Uhum. é um lugar de viver experiências e não necessariamente que são preparatórias para o que vai vir depois, né, mas para que elas possam ter esse tempo, esse espaço e esses direitos, né, de aprendizagem garantidos, reservados, né, para viverem essa etapa. E aí, né, estamos vivendo um processo interessante de transformação na educação, né, de olhar para esse contexto das escolas das crianças pequenas e tentar entender o que pode ser diferente. E aí, quando você traz essa ideia do cotidiano, né, do cotidiano dentro de casa, a riqueza do cotidiano e de como a gente pode aproveitar esses momentos para o estreitamento do vínculo, para se conhecer melhor, para entender o desejo e até mesmo para desenvolver as habilidades e capacidades, né? Porque enquanto a criança está lá experimentando descascar uma mexerica, quantas habilidades ali estão envolvidas também, né? E no contexto da escola, o cotidiano por si só das crianças pequenas, ele também já traz uma riqueza de possibilidades de aprendizagem, né? Então, uma criança que inicia na escola e o tempo que ela vai levar para adormecer na escola, por exemplo, é diferente, né? É tudo uma novidade. Eu não posso dizer que o tempo de sono na escola vai ser de 20 minutos, né? Uhum. E aí as escolas muitas vezes têm esses engessamentos e consideram pouco as necessidades das crianças nesse cotidiano, né? E acabam prescrevendo muitas atividades, muitas propostas, né? E acabam tornando ali uma rotina que não necessariamente é respeitosa com esse ritmo Uhum. das crianças bem pequenas, né? E como que você tem visto, assim, nos trabalhos de formação que você tem feito, que as escolas têm olhado, né? O que desse cotidiano é possível, né, perceber e levantar para que até famílias estejam atentas a quando vão escolher as escolas dos seus filhos, né? Mas o que o cotidiano, como que é que marcadores de tempo do cotidiano, eles trazem possibilidades de desenvolvimento para as crianças sem que a gente precise tá ensinando para elas o que tem que ser feito, né? Porque já existe muita vida num viver uma tarde na escola, né? Desde a chegada, a alimentação. Então, tem muitas coisas que acontecem e que ali por si só já estão os lugares potenciais, né? De se desenvolver, de interagir, de descobrir por si próprio, né? Como que se relaciona com esse contexto coletivo.
Entre chegar à escola e ir embora da escola, existe uma sequência de experiências e de vivências que são, de fato, oportunidades de interações, oportunidades ricas de aprendizagem, oportunidades de desenvolvimento. Então, se a gente está falando dos bebês e das crianças bem pequenas, uau, né? A gente está falando de algo que é muito grandioso para eles, assim, muito grandioso. E é tão grandioso que isso precisa ser colocado ou oferecido de uma forma muito sensível, de uma forma muito delicada, de uma forma muito gradativa, porque o contexto coletivo ele funciona de fato de uma forma muito diferente de um ambiente familiar, que é do privado, que é do mais, né, do olhar mais individualizado, da atenção mais individualizada. Então, quando os bebês e as crianças bem pequenas, aí fazendo recorte para essa educação mesmo, do nascimento aos 3 anos de vida, chegam à escola, a gente está falando de talvez um desejo dessas famílias de ampliarem as interações sociais deles, mas talvez de um equívoco de que exista uma necessidade dessa ampliação dessas interações sociais. Nesse momento da vida não existe. E essas interações sociais já estão acontecendo dentro da própria casa, Uhum. né. Então, mas já que eles estão cada vez mais cedo nas escolas, que a gente possa, né, ter cada vez mais consciência dessa responsabilidade de acolher esses bebês e essas crianças nesse contexto coletivo, considerando as individualidades. Então, não dá para a gente acolher com qualidade se eu tenho 16, 18, 20 bebês numa turma com 2 adultos, por exemplo. Não dá, não tem como, né? Então, isso é algo que, por exemplo, as famílias precisam ver. Muitas vezes existem famílias que não têm possibilidade de Uhum. escolha. Então, aquilo que está colocado é aquilo que está colocado. Mas é importante que elas também saibam que elas têm o direito de participação dentro da escola, que elas são parceiras nessa educação dos próprios filhos com a escola e que elas têm o direito de conhecer como é organizado esse cotidiano, né? Como é cuidado esse cotidiano? Será que existe um ritmo que seja minimamente saudável, mesmo que esteja dentro desse contexto coletivo? Numa etapa da vida do ser humano em que isso é muito mais complexo, por exemplo, que é esses 3 primeiros anos de vida. Então, isso é algo que é importante de ser pensado, de ser considerado. O que eu vejo é um desejo muito grande das escolas de fazer de forma diferente aquilo que a gente estava acostumado a fazer há alguns anos atrás. De fato, a gente tem caminhado, eu vejo mudanças, que são feitas por pequenos passos, que eu acho que isso é ótimo, né, porque nenhuma mudança acontece da noite para o dia, ou então nunca acontece de uma forma grandiosa, ela vai acontecendo de fato em pequenos passos. Mas eu ainda vejo professores se desvalorizando por tomarem consciência, por exemplo, de que essas experiências cotidianas são currículo. Então, também testemunho a educação infantil, muitas vezes questionando, não posso generalizar, mas é uma verdade que eu estou trazendo aqui. Muitas vezes eu vejo alguns profissionais da educação infantil questionando, mas eu não estudei para aprender a trocar uma fralda. Uhum. Uhum. Eu não estudei para oferecer uma refeição dessa forma que você está falando, né? Só que aí, quando eu falo isso, eu desconsidero a grandeza desse cotidiano, Uhum. né? Uhum. Eu desconsidero, inclusive, a minha responsabilidade em inserir socialmente esses bebês, porque quando eu chego à escola e quando os bebês chegam à escola e quando eu recebo esses bebês à escola, eu vou fazer junto com a família essa inserção social,
né? A gente falou dos objetos do uso cotidiano. Então, a creche, a educação infantil, ela também está fazendo esse papel, né? De mostrar para esses bebês e para essas crianças como se usa um copo, por Uhum, exemplo, uhum, né? uhum, E aí, o que acontece? Quando você chega nas escolas, tem 20, 30 bebês sendo alimentados de uma vez só, né? uhum, Por uma quantidade insuficiente de adultos. Como que fica essa aprendizagem, né? uhum. E tudo isso porque tem que dar conta da atividade que tá lá esperando, né, na Exato, sala depois. exato. Porque isso é muito mais pedagógico Uhum, do uhum, que, por exemplo, uma refeição, uhum, entende? uhum, Então, por mais que a gente tenha documentos que apontam para o valor desse cotidiano, por mais que a gente tenha ali abordagens que apontam de fato para esse cotidiano como um currículo, por mais que a gente tenha tomado consciência da importância desse cotidiano como um, um pano de fundo que vai sustentando essa vida dessa criança nesse contexto coletivo, ainda existe essa resistência, ainda existe essa desvalorização social, né? Então, a começar pelo salário, o professor de educação infantil ganha menos do que o professor de uhum. ensino fundamental, Sim. Quem né? dirá do professor universitário, né? Exatamente, Sim. exatamente. É. Pessoal, a gente está aqui passando do nosso tempo, tá tão boa a conversa, mas antes de fazer aqui um encerramento, e até para a Janu depois contar para vocês, onde vocês podem continuar conversando com ela ou continuar acompanhando esses pensamentos, né? E tanta bagagem e repertório que ela traz. Eu vou dar um espaço aqui para ela poder contar, né? Como que vocês podem acompanhá-la nas redes sociais. Mas antes de seguir, eu quero compartilhar uma novidade com vocês, que no dia 4 de outubro, em São Paulo, vai acontecer o segundo simpósio Infância em Foco. Vai ser um dia inteiro de palestras e rodas de conversa sobre o universo infantil e a Brincaê é uma das apoiadoras desse evento. E para você que está nos ouvindo, né, que está nos acompanhando, você vai poder ter 20% de desconto na inscrição com o cupom BRINCAE20. E mais, no dia vai ter sorteio também de produtos da Brincaê. Então, se você é de São Paulo, assim como a Janu né? Quem tá aqui de São Paulo, porque quis ouvir a Janu, aproveite, né? Conheça mais sobre o segundo simpósio Infância em Foco. E se você desejar estar lá, aproveita para comprar o teu ingresso com esse desconto BRINCAE20. Aproveitando, né, esse apoio que a Brincaê está oferecendo ao evento. E também, no mês de setembro, a gente quer contar para vocês que é o mês do cliente e nós estamos com ofertas muito especiais lá no nosso e-commerce. Vocês podem adquirir as camisetas da Brincaê, as flâmulas da Brincaê. A gente tem a novidade das camisetas bordadas também, com as temáticas da infância. Então, as camisetas da Brincaê trazem esse manifesto, né, pelas infâncias e também pelo brincar das crianças, dos bebês, das crianças pequenas. Então, corre lá, www.somosbrincae.com.br e aproveitem as nossas ofertas, né, desse mês do consumidor. E, Janu, agora para a gente encerrar, queria que você pudesse contar para o público, né, aonde que eles podem te encontrar, né, o que os educadores, né, que estão nos acompanhando também podem seguir, né, talvez com movimentos de grupos que eu já participei, de grupos de estudos, de aprofundamento com a Janu, né, então que vocês possam ter essa oportunidade também, porque para mim foi uma oportunidade riquíssima, a Janu foi uma das pessoas que me ajudou a ampliar o meu olhar, até para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje, né, com a Brincaê, porque foi muito dessa tua sensibilidade, da tua sabedoria e desse teu entendimento para além da pedagogia, né, mas esse entendimento sobre o ser humano que fez com que, né, a gente se aproximasse e você estivesse aqui. Então, eu desejo que muitos educadores, né, muitas pessoas possam também poder aprender contigo, então que você possa contar para as pessoas de que maneira elas podem te encontrar por aí. Vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Janucristino, com O no final, no masculino mesmo. Herdei do papai esse sobrenome. E
Eu tenho um curso, né? A Dani fez, a Renata fez também, que é a Hora do Brincar, que fala especificamente sobre essas etapas do desenvolvimento expressas no brincar. Por enquanto, ele não está com as inscrições abertas, mas logo, logo ele estará. E eu divulgo sempre pelo meu perfil lá do Instagram. Janu, para você encerrar, podendo conversar com o público que, né, que chegou aqui porque, né, estava interessado de alguma maneira para entender, assim, sobre a potência e a importância desse brincar, né, dos bebês e das crianças bem pequenas. O que você poderia dizer, assim, de forma mais prática, né, para as famílias, para os educadores, um ponto de partida, um ponto de continuidade para que elas possam seguir, assim, o seu coração à medida que vão entrando em contato com esses bebês, né? Não precisam ficar em busca de grandes manuais ou achando que tem que fazer determinadas coisas, né? De que maneira o percurso pessoal de autoconhecimento, né? Pode ser aí um movimento interessante para as pessoas poderem, às vezes, escutar a sua própria intuição, né? No educar, né? Então, deixa um recado para as pessoas, inspirador, assim, para que elas possam se sentir, assim, convidadas, mobilizadas, motivadas a acreditarem em si próprias também, né? Nessa relação com os bebês e as crianças. Eu acho que resgatar um pouco dessa nossa própria infância, sabe? De tentar trazer à tona essas sensações. Não é trazer para cá, né? Para o pensar, mas é trazer um pouco dessa sensação, dessa liberdade, dessa inteireza que a gente experimenta quando a gente está sendo nós, quando nós estamos sendo nós mesmos, né? A criança, quando brinca, ela está sendo ela mesma. Ela está ali, presente, completamente entregue ao mundo, completamente entregue àquilo que ela deseja fazer. Então, eu acho que trazer um pouquinho dessa sensação, dessas percepções para a vida adulta e permitir que essas crianças tenham cada vez mais oportunidades de experimentar essa sensação. Acho que é o melhor caminho para eu deixar o meu último recado aqui para vocês. Jana, obrigada pela tua presença, pelo teu aceite, né, de estar aqui conversando comigo. Foi um grande prazer e uma honra. E espero que mais vezes possamos estar juntas aqui na Brincaê. A honra foi minha, eu amei, obrigada. E para você que ainda não nos acompanha, não nos deixe de seguir lá no Instagram da Brincaê, @somosbrincaê, para continuar repensando as infâncias junto com a gente. E a gente se vê daqui 15 dias no próximo episódio, Repensar as Infâncias. Estaremos aqui para pensar ainda mais e trazer possibilidades de descoberta sobre as infâncias. Até a próxima!